Glória a Deus. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 28. A partir do versículo 1 mesmo. Semana passada teve um trabalho com os jovens aqui, né? E eu falei um pouquinho sobre o Josias, né? O reinado de Josias. E eu ia até ministrar sobre Josias, ia me aprofundar um pouco mais na história. Comecei a me aprofundar, eu falei, bom, para mim entender o Josias, eu preciso entender quem foram os antepassados dele. Fui voltando, aí cheguei no Ezequias, falei, poxa, eu vou ministrar sobre Ezequias. Eu tenho um pouco mais para trás, me deparei com a história do rei Acás. Eu não posso deixar isso passar batido, né? O rei Acás tem algumas coisas que a gente precisa aprender a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Ele teve muitas chances, mas com um coração muito obstinado, ele não abraçou nenhuma dessas chances. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, é Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1, vai dizer assim. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprovava. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até queimar os seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Amém, irmãos? Irmãos, o Acás, ele senta no trono de Israel depois que o seu pai, o Jotão, morre. O Jotão, o pai de Acás, ele herda o reinado de Uzias. Uzias, tido como muitos historiadores aí, comentaristas bíblicos, como um dos maiores reis de Judá. A nação de Israel, nessa época, já estava dividida em dois reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, e Uzias reinou durante 55 anos no trono de Judá, um rei que fortaleceu toda a nação com um poder bélico, um poder de exército muito forte, fez grandes construções, foi um dos maiores reis que houve naquela época. O Uzias, ele foi instruído por Isaías, o profeta Isaías era da época do Uzias, era o cara que dava direção para ele de fazer as coisas, e ele cria uma potência dentro de Judá, derrota muitos inimigos, cria tudo isso, deixa o reino bem montado, bem ajustado, bem alinhado para o seu sucessor, o seu filho Jotão. Jotão, quando assume o reinado, ele pega um reinado bem armado, bem com poder bélico, um exército bem ajustado, e ele começa a entender o seguinte: bom, eu preciso reinar como meu pai reinou. Uzias fez muitas coisas que Deus aprovava, de certo que teve uma vez que o Uzias profanou no templo de Deus e foi castigado por isso. Tanto é que ele sai do trono de Israel. O Jotão assume esse reinado antes mesmo dele morrer, pelo fato dele estar impuro, com lepra, né? Mas por trás, Uzias dava as instruções para o Jotão. Depois ele falece, o seu filho assume e reina ali durante alguns anos, se eu não estiver enganado aqui, 16 anos ele reina sobre o trono de Judá, fazendo também o que o Senhor aprovava. Ele segue os passos de seu pai, ele segue os passos, os ensinamentos do seu pai, e faz tudo aquilo que o Senhor aprovava. Mas o Jotão tinha um pequeno defeito. Acho que, não vou nem dizer um defeito, acho que foi um dos maiores fracassos do reinado de Jotão. Um dos maiores fracassos do reinado de Jotão foi não conseguir levar Judá a adorar somente ao Senhor. Jotão era um bom rei de uma nação má. Então, a nação que o Jotão governava era uma nação corrupta, uma nação que a moralidade estava lá embaixo, uma nação idólatra, uma nação
cheia de problemas. Ele fortalece também o templo, ao contrário de seu pai, ele não profana o templo, ele faz algumas reformas dentro do templo do Senhor. Provavelmente ali o Isaías ainda estava vivo e instruía o Jotão segundo a palavra de Deus. E o Jotão, ele teve esse pequeno, vamos dizer assim, o único defeito do reinado de Jotão foi isso, não conseguir levar Jerusalém a adorar somente a um Deus. A nação continuava idólatra. Jotão morre e o seu filho Acás reina em seu lugar. O Acás, como eu já li no começo, irmãos, ele não faz nada do que os seus antecessores fizeram. O Acás, ele tem um coração obstinado a fazer somente o mal. Nesses primeiros versículos que eu li, o Acás, ele começa a reinar com 20 anos, muito novo, na sua juventude, ele senta no trono e, ao contrário de seus predecessores, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ele fazia o que era reprovável aos olhos do Senhor. Ele olha para a nação de Israel, para os seus vizinhos, e vê que os seus vizinhos adoravam ídolos de metal. Ele pega esses mesmos costumes e traz para dentro de Jerusalém e começa com as mesmas adorações. Para fazer a sua vontade, o Acás, ele não mede esforços. Para fazer aquilo que o seu coração desejava, o Acás não mede nenhum tipo de esforço. Ele chega, como diz a Bíblia, a pegar o seu próprio filho e queimar em adoração a estes deuses. Um coração obstinado e duro, irmãos. Um coração que só pensa nele mesmo, chega a oferecer ao seu próprio filho como sacrifícios a esses deuses. Porque essa era a vontade do Acás. Ele não enxergava dentro do seu governo em fazer a vontade de Deus. Ele não tem um pingo de consciência de olhar um pouco para trás do seu governo, olhar para trás dos seus antecessores, do seu avô Uzias, do seu pai Jotão. Ele olha para aquele governo e diz assim, isso aqui para mim não serve. Eles andaram dentro do caminho do Senhor, eles andaram adorando somente a um Deus, mas o jeito que eles governaram para mim não serve. O que serve para mim é a minha vontade, os meus desejos. É duro, irmãos, quando nós temos esse coração tão obstinado em fazer somente a nossa vontade, ao ponto de nós sacrificarmos aquilo que nós mais amamos. O cara teve a coragem de pegar o seu filho e queimar em sacrifícios a outros deuses. Quando nós estamos, irmãos, com esse coração duro, com esse coração em fazer somente a nossa vontade, é isso que nós fazemos. Sacrificamos aquilo que nós mais amamos. Um filho, um marido, o casamento, porque é a nossa vontade que prevalece. Já não é mais a vontade de Deus. É os nossos desejos que afloram, já não é mais os desejos do Senhor. O Acás olha para isso e diz assim, é a minha vontade, o meu governo vai ser dessa forma, é do jeito que eu quero. Não é mais como Deus dita, não é mais muito provável que o Isaías, segundo historiadores, ainda estava vivo e orientando o Acás segundo a vontade do Senhor. Ele olha para Isaías e fala assim, não é a vontade do Senhor que prevalece no meu governo, é a minha vontade. É os meus desejos, é do jeito que eu quero. E para fazer os meus desejos da forma que eu quero, eu vou sacrificar até os meus filhos em favor dos meus desejos, da minha vontade. É duro, irmãos, porque se a gente for prestar bem atenção, no Éden foi a mesma coisa. Quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria ali o jardim, ele chama o Adão e diz assim, olha, coma de todos os frutos, é bom que vocês plantem, é bom... Isso aqui é bom, comer a manga é bom, a goiaba, enfim, é tudo bom. Dê nome aos animais, trabalhem, faz. Mas disso aqui, Adão, eu não quero que você faça. Eu não quero que você toque, que você come desse fruto aqui. O Adão, juntamente com a sua esposa, olham para Deus e dizem assim, não é a sua vontade que prevalece mais sobre a nossa vida, é a minha. É como eu quero fazer. Eles comem do fruto, desobedecem a Deus e trazem toda uma consequência para a humanidade, para a criação. O que o Acás estava fazendo, irmãos, não só afetava ele mesmo, porque esse é o problema, esse é o grande problema que nós temos. Os erros que nós cometemos, as escolhas que nós fazemos, nós achamos que só vai afetar a nós mesmos, mas afeta todo ao redor. Quando Adão, juntamente com a Eva, pecam lá no Éden, eles não entendem, olha, vai afetar somente a gente, não, eles afetam toda uma criação.
O negócio desanda a partir de uma atitude. O reinado do Acaz poderia ter sido um bom reinado. Se ele tivesse olhado para o seu pai, para o seu avô, e dizendo assim, olha, eu vou fazer conforme o meu pai fez, conforme o meu avô fez. Ele tinha a oportunidade na mão de olhar para o reinado do seu pai e falar assim, meu pai foi um bom rei, mas ele teve uma dificuldade, ele não conseguiu levar esse povo à adoração a Deus. Eu vou fazer isso aqui, eu vou levar esse povo à adoração ao Senhor. Não. Ele pega tudo isso, amassa, joga no lixo e diz assim, não é isso que eu quero fazer, eu vou fazer conforme a minha vontade. Eu vou fazer as minhas escolhas, conforme o meu coração está mandando, conforme os meus desejos estão querendo fazer. E a isso, para que isso se realize, eu vou sacrificar os meus filhos. Eu vou queimar os meus filhos para esses deuses. É isso que eu vou fazer. É dessa forma, porque é assim que eu quero. Agora, irmãos, eu fico imaginando, a Bíblia não vai dizer, mas ela me permite imaginar. A esposa vendo o marido pegar o seu filho. Um filho que uma mulher gera durante 9 meses. Uma gestação que é muito dura, difícil de aguentar. Eu vejo isso. Estou no quarto, eu sei muito bem como é isso, olhar para minha esposa e ver a dificuldade. Quando o filho nasce, o marido pega e fala assim, eu vou queimar em sacrifício. Vou queimar em sacrifício aos meus deuses, porque é assim que eu quero fazer. Ele nem sequer ele ouve a voz do profeta, a voz de Deus. Ele sequer ouve, talvez, a voz da sua esposa dizendo, não faça. Ele não. Ele diz, é o meu desejo, conforme eu quero, é assim que eu vou fazer. E esse é o grande problema. Quando nós tomamos essas atitudes erradas, afeta todo um contexto, não somente a nós. Ao ponto de nós sacrificarmos aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós batalhamos anos e anos para conseguir. Aquilo que nós estamos anos e anos conquistando, a gente sacrifica no estralar de dedos. Você busca por um bom ministério, você busca por aquilo que o Senhor te entregou nas suas mãos, você herda aquilo, e quando você herda, você diz assim, agora não é mais da forma que Deus quer, é da forma que eu quero, e você sacrifica no estralar de dedos. Você perde em 1 minuto. O cara faz isso aqui, o Acaz. Ele olha e diz, é isso, vou sacrificar os meus filhos. E agora, irmãos, para a gente poder entender por que eu estou dizendo que não afeta somente a ele, afeta todo o seu governo. A atitude que ele toma de trazer os ídolos de metais, quando ele olha para os seus vizinhos, esse era o problema do Acaz. Ele olhava muito para os vizinhos, para outras nações, para outros lugares, e falava assim, olha, ali está dando certo, eu vou fazer. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Nós não conseguimos enxergar a um Deus que a gente pode pedir orientação, dizer, Senhor, qual que é a sua vontade? Não. Ele olha para os ídolos de metal de Israel e fala assim, eu vou imitar igual eles estão fazendo lá, está dando certo, para mim também vai dar certo. Ele pega esses ídolos de metais, traz para dentro de Judá, e Judá estava bem, né? Já não era uma nação idólatra, uma nação afundada na idolatria. Ao invés dele mudar isso, não, ele fala, não, eu vou piorar esse negócio. Ele tinha chance de melhorar, ele diz, não, eu vou piorar. Às vezes a gente, irmãos, estamos passando por algumas situações e nós começamos a olhar para o lado. Olha para o vizinho, para frente, para trás, e diz, está dando certo, eu vou fazer igual. Eu vou fazer exatamente como eles estão fazendo. E a destruição vem repentinamente. As consequências, irmãos, desses erros, as consequências dessas escolhas são muito duras para o governo de Acaz. Quando ele pega o seu filho e sacrifica em favor desses deuses, duras consequências vêm como ele. No versículo 5, a primeira derrota. Vai dizer assim, por isso o Senhor, o seu Deus, os entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o povo e os levaram para Damasco. O primeiro sinal de Deus. Está vendo? Está errada essa atitude, ó Acaz. Agora a primeira consequência que vem é os inimigos invadindo, entrando dentro do seu governo, devastando tudo aí, está levando até prisioneiros. E essa é a grande dificuldade, nós temos sinais de Deus mostrando para nós, olha, o caminho não está correto, as suas escolhas não estão boas, algumas consequências acontecem e o Acaz ainda com o coração endurecido, com o coração obstinado,
ele continua ainda a pecar, ele continua ainda a afundar na idolatria. Ele continua, não há um pingo de arrependimento dentro do seu coração. Não havia um pingo de arrependimento dentro do coração do Acaz. Não houve um pingo de compaixão dele olhar para dentro da sua nação, ele vê os inimigos invadindo, levando prisioneiros, devastando uma parte da sua nação. Não há um pingo de arrependimento no coração deste homem. O primeiro sinal que Deus deu para ele foi esse. Os sírios invadiram, tomaram uma cidade de Damasco, levaram prisioneiros, e aí Acaz? Ele continua. Porque o que importa para ele é somente os seus desejos, somente as suas vontades, somente o que ele quer. No versículo 6 vai dizer assim: Israel também lhe infligiu grande derrota, ou seja, a nação que ele copiou, os ídolos de metais, agora também Deus entregou eles na mão dos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que Israel entra num único dia e faz uma devastação. Agora o poder bélico de Judá, que Uzias tinha deixado bem alinhado, que o Jotão tinha dado continuidade, estava se desfazendo. Estava se desfazendo por causa de uma atitude de um homem que estava com o coração obstinado em fazer o mal. Com um homem que estava com o coração obstinado em fazer somente os seus desejos, somente a sua vontade, somente como ele queria. Agora o poder ofensivo de Judá, que a Bíblia diz que eram grandes guerreiros de Judá, homens treinados para a guerra, morrem. Pega aqui para mim, meu bem, por favor. São massacrados pelos próprios irmãos. São massacrados pelos próprios irmãos, pelos próprios vizinhos. Porque Israel, a gente voltar um pouquinho atrás, depois que o Salomão morre, há uma divisão do reino. Eles continuavam sendo um só povo, mas agora em 2 reinos. Os próprios irmãos agora atacam eles, derrotam todos os seus soldados, cerca de 20.000 soldados, que a Bíblia diz assim, num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Num único dia eles perdem 120.000 soldados. Num único dia eles perdem 120.000 pessoas. São 120.000 famílias chorando pela perca dos seus entes queridos. Por uma única atitude de um homem com coração duro, com coração endurecido, que não se assentava aos sinais do Senhor. O nosso coração, irmãos, não pode estar duro ao ponto de Deus dar os sinais para nós, e nós olharmos e dizer isso é normal que está acontecendo. Ao ponto de nós olharmos as consequências que traz para dentro da nossa casa, para dentro do nosso emprego, para dentro da nossa igreja, para dentro do seu ministério, e você diz assim, é normal. É normal. Comentaristas dizem que, diante disso, o Isaías orientou bem o Acaz. Acaz, cuidado. E essa é a grande dificuldade. Quando vem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nos orienta e diz assim, olha, cuidado, tome cuidado. Você diz assim, bom, cuidado por quê? É do jeito que eu quero? É assim que eu quero fazer? É desse jeito que eu vou fazer? Acabou. Não me importa as consequências. Uma vez eu vi, irmãos, um rapaz muito próximo de mim, mas muito próximo. E um dia pediram para mim aconselhar ele. E eu cheguei e disse assim, olha, o caminho que você está tomando, tem 2 caminhos aí, tem 2 consequências que você vai ter. Ou você vai para a cadeia, ou você vai para o cemitério.
E ele disse assim para mim: são as minhas atitudes, são as minhas escolhas. Isso não é problema seu. Se eu for preso, o problema é meu. E se eu for morto, o problema também é meu. Mentira. As atitudes que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, afeta todo um contexto. São pessoas que estão à volta. Família, esposa, filhos, igreja, ministério. Tudo é afetado por uma péssima escolha. Tudo é afetado porque nós escolhemos mal. Eu já tomei muitas atitudes ruins na minha vida, irmãos, achando que as atitudes que eu tomaria afetaria somente a mim. Eu já fechei porta de emprego com as minhas próprias mãos. Fiquei um tempo desempregado. Aí falava, bom, sou eu que vou ficar desempregado. Quando eu olhava, tinha mulher, filho, muitos filhos. O Acaz, ele toma essas atitudes pensando somente nele. Ele não pensava no seu governo. Ele não pensava nas famílias que dependiam dele para um gol que precisava. Não dependia, mas precisava dele para que ele fosse um bom rei. Ele não pensa nisso. Ele pensa somente assim, olha, é o meu ego, é o meu orgulho, porque eu sou rei e eu faço como eu bem quero. Não é assim, irmãos, que funcionam as coisas. Não é assim que as coisas caminham corretamente. A consequência vem, os sírios invadem, seus próprios irmãos com poder bélico destroem todo o exército, 120 mil pessoas, e o cara tá olhando e diz, é normal, tá bom, tá legal. São 120 mil famílias chorando pelos seus homens que morreram, tinha pai de famílias, filhos, esposos, tinha muita gente, são 120 mil pessoas chorando por uma consequência de um rei com um coração obstinado e duro, pensando somente nele mesmo, pensando somente em fazer a sua vontade. Era a vontade dele que prevalecia e não era a vontade do Deus de Israel. Ele não se lembra, irmãos, nem um pouco do Deus que tirou eles do Egito. Ele não se lembra, ele sequer, irmãos, pega os livros históricos, porque o que a gente lê aqui é apenas um panorama. Os autores de crônicas e reis deixam bem claro que havia livros históricos que davam ali como que era o reinado de cada rei, as suas atitudes, como que eles faziam. Ele sequer olha para a história do seu pai, ele sequer olha para a história do seu avô, que fizeram um bom governo, não pensando somente nele, mas pensando nos seus governados, no seu povo, pensando que é o seguinte, irmãos. Sabe, quando o Salomão ele vai assumir o trono de Israel, ele tem um sonho, e Deus no sonho diz a ele o seguinte, ô Salomão, pede o que você quiser e eu te dou. O coração do Salomão era um coração voltado a Deus. A Bíblia diz que ele poderia ter pedido poder ofensivo de guerra, riqueza, a vida dos seus inimigos, glória diante dos seus inimigos. O que ele pede? Sabedoria, porque ele entende o seguinte, Senhor, é o teu povo, e eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo. Entenda uma coisa, a sua família, quem entregou nas suas mãos foi Deus. O teu ministério, quem entregou nas suas mãos foi Deus. A sabedoria que você tem que pedir é para Ele. Senhor, como que eu consigo conduzir a minha família aos teus caminhos? Senhor, como que eu consigo governar a minha casa segundo a tua vontade? O Salomão faz isso. O cara sequer olha para a história. Sequer olha para a história um pouquinho mais atrás, de olhar para o Davi, que foi o maior rei que houve em Israel. Sequer olha para a história de Davi, para pelo menos aprender 10% do que o Davi foi, um homem segundo o coração de Deus. O Acaz sequer olha para a história dos seus antepassados. O Acaz não tem um pingo de consciência de falar o seguinte, bom, como que eu vou governar o povo de Deus? Como que eu vou governar esse povo? O Salomão tem isso, meu coração é voltado a ti, Senhor. Eu preciso de sabedoria para guiar esse povo que é teu. O Salomão entendeu o seguinte, se eu estou no governo é porque o Senhor me colocou lá. O Acaz não olha para a história. O Acaz sequer se importa com a história dos seus antepassados.
O Acás sequer se importa com a vontade de Deus. Para ele pouco importava a vontade soberana de Deus. E ele não mede consequências, irmãos, não mede consequências de fazer somente a sua vontade, porque o orgulho aflorava em seu coração, a dureza aflorava também no seu coração. Fazer a sua vontade era só o que importava. Estava pouco preocupado em fazer a vontade do Senhor. A gente precisa, irmão, entender nessa caminhada cristã que fazer a vontade de Deus tem que vir primeiro. Às vezes a gente consegue conquistar alguma coisa, uma família legal como eu conquistei. Eu não, o Senhor me entregou. Um ministério. Consegue conquistar algumas coisas e o orgulho sobe no nosso coração. Ao ponto de nós queremos fazer do nosso jeito, conforme a nossa vontade. Bom, agora eu consegui, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora eu vou fazer conforme eu quero. Historiadores, irmãos, comentaristas bíblicos, dizem que, na verdade, o Acás, ele senta ao trono. Eu falei, quando o Jotão morreu, ele começa a governar de fato quando seu pai morre. Mas ele senta ao trono antes do seu pai morrer. O Jotão, já muito avançado em idade, se afasta um pouco e coloca o seu filho, vamos dizer assim, para aprender. Enquanto seu pai estava vivo, ele não tomava as atitudes que ele tinha. Esse é o grande problema. A gente está sendo preparado para algumas situações e quando nós chegamos lá, não é mais a minha vontade de Deus, é a minha vontade. Chegou o meu momento. Agora eu vou brilhar nesse negócio. Agora eu vou fazer, eu vou ser o destaque, eu vou me destacar nesse trono. E esse era o coração do Acás. Essa foi a segunda derrota que ele teve dentro do seu governo. Os próprios irmãos de Israel dominaram a cidade, fizeram muitos prisioneiros, mataram todo o poder bélico que ele tinha e devastaram com a cidade de Judá. E aí você vai lendo a história e você fala assim, bom, será que o cara se arrependeu? No versículo 8, os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros. Morreram 120.000. Ainda levam 200.000 prisioneiros. Dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Perdeu o poder bélico. Os seus governados estavam sendo levados cativos, prisioneiros. Cativos não, prisioneiros. E agora também a riqueza que o seu pai e o seu avô conquistaram, fizeram ali por onde para ter, estavam sendo saqueados. Mas ainda assim, irmãos, a partir do versículo 9, Deus mostra um pouco de misericórdia com o povo de Judá. No versículo 9 vai dizer assim, mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército de Israel. Ele lhes disse, estando irado contra Judá, o Senhor, o seu Deus, o Deus dos antepassados, os entregou nas suas mãos. Mas a fúria, como vocês fizeram, mataram e chegou até os céus. Agora Deus está dizendo assim, olha, eu ainda tenho misericórdia deste povo. Eu entreguei ele na mão de vocês, mas não era dessa forma que era para fazer. Já viu, irmãos? Quando a gente está passando toma algumas atitudes, algumas coisas acontecem, e aí, por misericórdia, Deus dá uma aliviada, e você fala assim, eu estou no caminho certo. Eu acho que o Acás pensou dessa forma. Deus levanta esse profeta, fala com o exército de Israel e diz assim, olha, devolva esses prisioneiros. Chega, devolve, porque não foi assim que eu mandei vocês fazerem, devolve eles de volta para Judá, de volta para sua parentela, porque Deus entendeu o seguinte, Deus é misericordioso. O cara já perdeu 120.000 pessoas. Os despojos vocês já saquearam, e ainda vocês estão levando prisioneiro, é demais. Dá uma segurada, volta. A Bíblia diz que Israel obedece e devolve esses prisioneiros de volta para Judá. Talvez, irmão, o texto não vai deixar
muito claro, assim, mas não vai dizer com a palavra que eu quero dizer aqui, mas era Deus manifestando a sua graça na vida de Acás. Era Deus abrindo as portas da graça para o Acás, dizendo: Acás, eu ainda sou um Deus perdoador. Eu ainda sou um Deus misericordioso. Eu ainda sou um Deus que perdoa, um Deus que ainda derrama graça sobre a sua vida, sobre esta nação. Esse era o recado que Deus estava mandando para aquele rei. E esse é o recado que Deus muitas vezes manda para nós. A graça de Deus está ainda aberta, com as portas abertas para receber, para ser derramada sobre a nossa vida. Era esse o recado que Deus estava mandando para o rei. Olha, até agora as suas atitudes foram ridículas. Até agora as suas atitudes foram somente de fazer a sua vontade. Eu vou te dar a chance, Acás. Eu vou mostrar para você que eu sou um Deus misericordioso e perdoador. Eu vou pedir para um profeta se levantar e dizer para Israel devolver esses prisioneiros que eles estão levando de você, porque eu sou um Deus misericordioso. Esse era o recado que Deus estava mandando para casa. Até agora as suas atitudes foram ridículas, as suas atitudes foram erradas. Até agora você só fez somente a sua vontade. Aqui, Acás, a porta da graça está aberta para você. Alguns dizem que Deus era um Deus, alguns pregam que esse Deus do Antigo Testamento era um Deus muito tirano. Mentira. Era um Deus ainda cheio de graça. Era Deus já manifestando a sua graça desde o começo de todas as coisas, e era isso que ele estava manifestando sobre a vida do Acás. Acás, a porta da graça está aberta para você. Eu sou um Deus misericordioso, sabe, irmão? Se atentem a isso, porque atitudes e escolhas erradas que nós tomamos trazem duras consequências, mas a porta da graça ainda está aberta sobre a sua vida. A porta da graça ainda está aberta para ser derramada sobre você. Se você entender isso, se você compreender o quanto Deus é gracioso, você vai entender o seguinte: bom, de lá para cá a minha vida, eu só tomei atitudes erradas, escolhas ruins, que atrapalharam o meu casamento, que atrapalharam a minha casa, que atrapalharam o meu ministério, mas a graça de Deus ainda está derramada sobre a minha vida através da obra salvadora de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Era Deus manifestando no Antigo Testamento a porta do perdão, a porta da graça, derramando sobre o Acás. Acás, está aqui a chance de você se redimir dos seus pecados, está aqui a chance de você melhorar as suas escolhas, está aqui a chance de você recuperar esse governo, está aqui a chance de você quebrar esse coração duro e voltar esse coração a mim. A graça de Deus está aberta todos os dias. Entenda isso. Se você tem feito só escolhas erradas, se você tem tomado atitudes estranhas, entenda, a graça de Deus ainda está aberta, as portas da graça ainda estão abertas para que você busque perdão, para que você mude o coração e se volte ao Senhor. Esse era o recado que Deus estava passando para o Acás. Acás, é isso. Mude as suas atitudes, mude as suas escolhas. Você tem a chance agora. Eu vou devolver esses 200 mil prisioneiros que estão sendo levados. Eu não vou dar esse golpe terrível em você. Está aqui. Ele levanta o profeta se levanta, vai até Israel, diz: está errado, devolve. Era a graça de Deus se manifestando sobre Judá, sobre Acás, sobre aquelas pessoas, sobre aqueles 200 mil. Porque assim, irmãos, é legal destacar o Acás, dizer que ele foi um péssimo rei, mas a nação já estava fundada na idolatria.
Era Deus manifestando o seu poder, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, não só sobre Acaz, mas sobre aqueles 200.000 pessoas que foram levadas como prisioneiros, sobre aquela nação. Deus mostrando para eles: vocês têm se afundado em idolatria, vocês têm buscado a outros deuses, vocês se esqueceram de mim, porque é isso que o autor de Crônicas diz. Porque Judá se esqueceu do Senhor, o seu Deus. Agora Deus, mesmo diante de tudo isso, se fosse um Deus tirano, um Deus que muitos pregam, um Deus aí ditador, Deus ia dizer: o problema é deles. Eles buscaram isso aí, o problema é deles. Que a nação seja destruída. Mas nós enxergamos, irmãos, é isso que nós precisamos enxergar: um Deus perdoador, um Deus com as mãos abertas, com os braços abertos, com a mão estendida, derramando da sua graça, do seu poder, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus. Foram 16 anos governando dessa forma. Os historiadores dizem que foram 20, mas os 4 anos foi aqueles 4 anos que o pai dele ainda era vivo e por trás ainda ditava as regras. Foram 16 anos governando dessa forma. 16 anos levando o povo de Deus à profunda idolatria. 16 anos levando o povo de Deus ao escasso. 16 anos tomando atitudes errôneas, tomando atitudes que só traziam consequências ruins. Muitos anos do governo de Acaz foi assim. E agora Deus estava mostrando para ele o seguinte: foram anos de escolhas ruins, foram anos de coração duro. Agora eu estou manifestando a minha graça e o meu poder sobre você. Eu sou um Deus perdoador. Está aqui, Acaz, é a sua chance. Há anos atrás, Moisés ministrou uma mensagem aqui que eu não me esqueço. Quando o Josué vai guerrear contra uma cidade, se eu não estiver enganado, chamada Ai. E os seus soldados dizem para ele: olha, a cidade é pequena. A cidade lá é bem pequenininha, não precisa nem mandar todo o exército. Manda um pouquinho de gente aí, nós vamos devastar, porque eles vinham de grandes vitórias. O Josué disse: bom, nós vamos de grande vitória, vai lá. Chega lá, eles tomam um couro, tomam uma surra, voltam igual, já viu o Chaves que ele imita? Volta o cão arrependido. Eles voltaram dessa forma, todo arrependido. E aí o Josué fala: como assim? A gente vem de grandes vitórias, grandes lutas, vencendo muitas coisas. E aí ele vai consultar a Deus. Ele começa a dizer: Senhor, e tadaná. Aí ele coloca o nome de Deus na jogada. Ele diz assim: olha, Deus, como ficará o teu nome diante das outras nações? Aí Deus se manifesta, diz assim: tem pecado no meio. Reúna as tribos de Israel, porque tem pecado aí no meio. Tinha um cara chamado, se não estiver enganado, Eucana, me corrija se não estiver enganado, não sei o nome dele. Isso, esse aí, Acã, quase acertei. Ele tinha pegado uma capa babilônica. E Deus deu uma noite de graça para esse homem. Esse foi o tema da mensagem de Moisés. Uma noite de graça. O homem não escuta. E ele sofre as duras consequências. Ele morre. Era isso que Deus estava manifestando sobre a vida do Acaz. Acaz, está aqui a minha graça. Não foi uma noite. Foram 16 anos de Deus mostrando para ele: eu sou um Deus misericordioso. Eu sou um Deus gracioso, perdoador. Até agora foram atitudes errôneas, atitudes doentias que você tomou. Agora está aqui. Eu estou devolvendo os 200.000 para que você olhe e enxergue aqui. Acho que Deus está manifestando o seu poder, o seu amor sobre a vida dessa nação, sobre a vida desses 200.000 pessoas, sobre a minha vida. Chegou a hora de eu mudar. O que o Acaz faz? Cada vez que você olha o texto, por isso que eu não podia falar dos outros reis de Israel sem passar pela vida deste homem. No versículo 16,
no versículo 16... Não, no versículo 15 vai dizer assim: aqueles homens citados nomeadamente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes comida, bebida, bálsamos medicinais, puseram sobre os jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, as cidades das palmeiras, e voltaram para Samaria. Deus estava devolvendo um povo, não um povo arrebentado, não. Deus pegou e falou assim: vistam eles, dê bálsamos medicinais, alimente-os e volte. Levem eles de volta para Samaria. No versículo 16, aí você pensa assim: bom, a graça de Deus manifestou-se sobre a vida do Acaz. Deus estava dando uma chance para ele mudar as suas escolhas, mudar a sua vida. E o que o Acaz faz? No 16 vai dizer assim: nessa época o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir ajuda. O coração do cara nem com isso se quebranta. O coração do cara nem com isso se volta a Deus. Ao contrário, ele vai dizer assim: eu vou pedir para o rei assírio ajuda. E essa é a grande dificuldade. Quando Deus começa a manifestar a sua graça, ao invés, irmãos, de nós colocarmos o nosso coração diante dele, a gente começa a buscar ajuda de fora. A gente começa a consultar outras coisas. A gente começa a consultar coisas que não prestam, porque o rei da Síria, se o Acaz era idólatra, ele era o dobro. A nação dele se a nação de Judá era afundada na idolatria, a nação dele era 2 vezes mais. Os problemas estão lá dentro da nação. Está cheio de problema. Perdi meu poder bélico, fui despojado, levaram os prisioneiros, mas estão me devolvendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda para os assírios. Eles são bons, Deus é mau. Deus manifesta a graça, o perdão, o seu amor, a sua misericórdia, e ele é mau. Eu costumo dizer, irmãos, que lá no livro de Gênesis, quando o Adão e a Eva tomam a atitude de comer do fruto proibido, é isso que eles falam: os seus caminhos não servem mais para nós, é os meus caminhos, é a minha vontade. É isso, é um recado silencioso. A Bíblia não vai dizer, mas é um recado silencioso. Observem depois. Essa é a mensagem que eles passam para Deus. Não é mais os seus caminhos que servem para nós. É os nossos caminhos, é como nós queremos. O Acaz, mesmo diante de tudo isso, ele vai buscar ajuda do rei assírio. Olha que legal. Olha que legal. O cara sacrifica os seus filhos em pró de fazer as suas vontades. As consequências para ele são duras. É atacado primeira vez, a segunda vez. Deus manifesta o seu amor, o seu cuidado, devolve os prisioneiros. E o cara continua a buscar ajuda de fora. O cara não tem um pingo de humildade de entender o seguinte: Deus devolveu, agora eu vou tentar melhorar o meu governo. Que a gente não cometa o mesmo erro do Acaz. Que a gente não cometa o mesmo erro, as mesmas atitudes que ele teve. Atitudes ruins, que quando a graça de Deus, irmãos, que quando a graça de Deus, entendam isso, que quando a graça de Deus se manifestar na nossa vida, que a gente esteja com o ouvido atento, com os olhos fitos nele, entendendo: bom, eu errei, agora a graça dele está se manifestando sobre mim, a partir de agora eu vou tomar as atitudes melhores, eu vou fazer escolhas melhores, eu vou colocar o meu coração diante de Deus. Sabe, irmãos, a primeira porta de emprego que eu fechei, eu sofri uma dura consequência. Na segunda vez que eu fiquei empregado, eu falei: Senhor, eu vou sair daqui conforme a tua vontade. Que você errou alguns anos atrás, se você entender isso, que a graça de Deus está manifesta sobre a sua vida, se você compreender que o amor de Deus ainda é derramado sobre você,
você vai entender o seguinte: bom, eu errei lá atrás, agora daqui para frente eu não vou mais errar, porque eu vou colocar o meu coração diante de Deus. Não vai ser mais a minha vontade, não vai ser mais como eu quero, vai ser como Ele quer, como Ele pediu, como Ele manda, segundo as Escrituras. O cara não olha nem para isso, ele não olha as Escrituras, ele não olha o governo do seu avô, do seu pai, ele não enxerga isso. Ele só enxerga o seguinte: aos meus desejos eu sacrifico os meus filhos, eu sacrifico a minha casa, eu sacrifico o meu reinado, eu sacrifico os meus governados, eu sacrifico o meu exército em prol da minha vontade. Mesmo diante de tudo isso, Deus manifesta a sua graça e o cara ainda não consegue entender, não consegue, diante dos sinais, compreender que aquela não era a vontade de Deus. No mínimo ele deveria compreender isso. Enxergar agora e falar assim: bom, acho que essa não é a vontade de Deus. No mínimo surgiu um ponto de interrogação na sua cabeça dele entender: eu acho que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Acha? Às vezes surge esse ponto de interrogação na nossa cabeça. Eu acho que eu não estou fazendo a vontade de Deus, mesmo diante de muitas consequências. Surge essa pergunta que deveria ter surgido no coração do Acaz. No mínimo, irmãos, era esse pingo de compaixão ele deveria ter. Eu acho que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Mas não. Nem isso surge no coração do Acaz. Um coração duro, obstinado em fazer o mal. E não dá para dizer que ele foi criado dessa forma. Não dá para dizer que o Acaz foi instruído dessa forma. O cara tinha bons exemplos dentro da sua casa. O cara tinha um avô que, para muitos historiadores, foi o maior rei de Judá. O cara tinha o seu pai que, apesar de ter fracassado um pouco ali, de levar o povo à adoração a Deus, ele tinha o seu pai como exemplo, porque o autor de Crônicas frisa bem isso. Ele fazia conforme Deus aprovava. Não dá para você jogar, pode ser que as pessoas olhem e dizem assim: olha, é porque foi ensinado dessa forma. Por isso que faz. Por isso que tomou essas atitudes. Não dá para dizer isso do Acaz. Ele estava bem instruído, ele tinha bons exemplos do seu pai, do seu avô, ele tinha a história em favor dele, ele poderia olhar para a história do Davi, do Salomão, poderia ter pegado exemplos, porque de outros governantes que reinaram não só em Judá, mas em Israel, que foram reis idólatras. Ele poderia pegar tudo isso, juntar e colocar na balança e dizer assim: bom, deixa eu ver o que um rei idólatra, as atitudes que ele tomou, vamos ver como é que foi. Ele poderia ter lido e enxergado o seguinte: olha, não foram boas, as consequências que trouxe para ele foram ruins. Ele poderia ter olhado para a história dizendo assim: bom, eu não vou seguir esse caminho, agora deixa eu olhar a história do Salomão. Bom, o Salomão colocou o coração dele diante de Deus, o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu olhar um pouco mais para perto, para o meu avô, segundo os seus governantes, foi o maior rei que houve em Judá. Deixa eu olhar para meu pai, tudo bem, fracassou aqui, mas ele foi um bom rei e fazia o que o Senhor aprovava. Ele não teve esse pingo de compaixão. Ele estava bem instruído pelo seu avô, bem instruído pelo seu pai, com a história em seu favor, e o cara pega tudo isso e joga no lixo. Não dá para culpar os pais e o avô por isso. Não dá. Não dá para culpar dizendo assim: olha, é porque ele leu mal, é porque ensinaram ele mal, ele leu... Talvez tenha lido algumas coisas más, não sei se tinha isso na época. Mas porque ele não foi bem instruído. Governou 20 anos, 4 anos era o seu pai que dava instruções por trás dele. Foi bem instruído, foi preparado justamente para governar sobre o povo de Deus. Não era o povo dele. Na cabeça dele, é o meu povo. É o meu governo, é o meu trono, mas não era. Ele foi bem instruído, sim. Não dá para culpar os pais e o avô. Não dá. Sinto muito, mas não dá. Foi ele que escolheu ser dessa forma. Que a gente não crie, irmãos, isso na nossa cabeça. De olhar e falar: porque eu fui mal instruído. Foi porque me ensinaram errado. Mentira.
Às vezes, irmãos, tem vezes que é. Às vezes, você é bem instruído, bem direcionado. Ele tinha um bom profeta instruindo o seu avô, o seu pai, e provavelmente instruiu ele no começo do seu governo, que era o Isaías. Tinha esse outro profeta, o Oded, que foi levantado por Deus na sua época também. Ele poderia muito bem ver o seguinte: bom, peraí, ainda tem um profeta ali, eu vou consultar esse cara. Olha, consulta a Deus em favor do meu governo, porque as coisas não estão caminhando. Não, ele prefere consultar os deuses assírios, ele prefere buscar aliança com o rei da Assíria, que era pior do que ele. Ele diz assim, né, mensageiros ao rei da Síria para pedir ajuda. Porque é o seguinte, olha por que ele pede ajuda do rei assírio. Porque ele estava sofrendo outro ataque. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo mais prisioneiros. Porque o coração do cara ainda estava obstinado e duro em fazer a sua vontade. Deus falou, tudo bem, você não quer a minha graça? Está aqui a minha justiça. Está aqui as consequências das suas péssimas escolhas. Não só os edomitas, mas os filisteus também atacaram as cidades, né? Como diz aqui, os filisteus atacaram as cidades de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon, Geredote, bem como Socó, Tima, Ginzo e os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel. Por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Lembra que eu falei? As escolhas dele não traziam só consequências para ele. Judá estava sofrendo. Famílias estavam sofrendo. Homens, mulheres, eu não vou dizer assim que 100% da nação era idólatra, mas talvez tinha homens e mulheres que ainda tinham o coração voltado a Deus. Esses homens estavam sofrendo pelo péssimo governo de Acás. Esses homens estavam sofrendo pelas péssimas escolhas de Acás. As nossas péssimas escolhas, as nossas péssimas atitudes fazem os nossos sofrerem. Foi isso que eu disse para aquele rapaz que eu aconselhei naquele dia. Eu disse, a sua péssima escolha, a sua péssima atitude fará não somente você sofrer, mas toda a sua família. Todos que estão ao redor pagarão também da mesma forma. Ele não me ouviu, uma pena. A conduta que ele tinha, desregrada, a conduta que ele tinha de fazer somente o que ele queria, trouxe duras consequências, não só para ele, mas para todo o povo de Judá, que já era um povo idólatra. O Senhor humilha Judá por causa desse rei, por causa da sua infidelidade. Ser infiel a Deus, irmãos, traz essas consequências. Estou fazendo assim que está passando um bendito do mosquito. No versículo 20, vai dizer assim, quando chegou o Tiglat-Pileser, rei da Síria, esse causou problemas em vez de ajudar. Eu comecei a enxergar essa história, não é possível. O cara busca a ajuda do rei assírio, o cara suborna o rei assírio, porque ele entrega o que sobrou para o rei assírio, o que sobrou, né? Porque ele já tinha perdido tudo. Ele suborna o cara olha assim, legal, eu vou atacar ele. Essas coisas, irmãos, esse é o problema. Quando nós buscamos ajuda, e esse rapaz que eu aconselhava, ele não quis, não estou dizendo que eu era o bambambam, mas ele quis buscar ajuda de outros lugares. Aí aconteceu igual aconteceu com Acás. Ao invés de ajudar, causou-lhe problemas. Ou seja, ele tinha pouco problema. Ele falou, quer saber, eu vou buscar mais. O meu povo está sofrendo pouco. Eu vou buscar mais sofrimento para esse povo. Foi isso que ele pensou. Na tentativa de resolver já as suas questões morais
porque a imoralidade também predominava sobre Judá, a idolatria, nada de bom estava acontecendo lá dentro. Na tentativa de tentar resolver essas questões, ele fala, quer saber? Eu vou buscar o assírio, o Tiglat, ele vai me ajudar a resolver os meus problemas. O cara causa problemas, dobra os problemas do Acaz. As consequências são essas. Quando nós não nos voltamos em resolver os nossos problemas com Deus, quando você fala assim, eu vou buscar de fora, duras consequências, os problemas, ao invés de se resolver, eles dobram. Ao invés de resolver, eles dobram. Porque o coração não está voltado ao Senhor Deus de Israel. Ele não olha para Deus de Israel como solucionador dos seus problemas. Ele olha para o rei assírio. Pior do que ele. Esse é um grande problema nosso. Quando nós vamos buscar ajuda, nós vamos às vezes buscar em lugares piores. Que ao invés de ajudar, causam grandes problemas. No 21, a gente já quase finalizando a mensagem, tem muita coisa ainda para trabalhar, mas tem um almoço ainda. No 21 vai dizer assim, Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio do real, dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria, mas nem isso adiantou. O cara entra no templo, profana o templo, pega todos os objetos consagrados, fala assim, olha, ele está me atacando, quer saber? Eu vou subornar ele, eu vou dar dinheiro. Quem sabe ele, assim, por misericórdia desse rei, ele não me ajuda. O cara pega, irmãos, e as coisas que é consagrada a Deus e sacrifica também em prol de fazer a sua vontade. Para ele não importava se aquele templo que Salomão havia construído, se aquele templo ao qual Deus disse, olha, se esse povo me buscar aqui, eu terei misericórdia. O cara, ao invés de entrar no templo, ao invés de entrar na igreja e se ajoelhar diante deste Deus, de buscar as misericórdias deste Deus, ele pega as coisas consagradas, tira do templo e diz assim, vou dar ao rei assírio. Ele é bonzinho, ele está devastando com o meu reinado, ele é muito bonzinho. Quem sabe ele não para. O autor de Crônicas deixa bem frisado que nem isso adiantou. Nem isso adiantou. Mais um sinal da graça de Deus sobre a vida do Acaz. Mais um sinal da graça de Deus mostrando para ele, dizendo, olha, nem isso está adiantando. Ou seja, ele entra no templo, ao invés de buscar a face de Deus, não, ele entra e profana o templo. Tira as coisas consagradas e fala, você quer saber? Vou oferecer ao rei da Síria. No 22, o autor de Crônicas diz assim, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel a Deus. Eu fiz assim, exatamente como eu estou fazendo aqui com os irmãos, quando eu estava estudando essa passagem. Desse jeito, eu falei, não é possível. A graça de Deus se manifestou sobre a vida deste homem. O amor, a misericórdia, os sinais foram dados a ele. Diante de todas essas dificuldades, o cara ainda permanece infiel. O cara ainda permaneceu infiel a Deus. O cara não quis, nem diante de tudo isso, já chegando no fim do seu governo, ele não quis buscar a face de Deus. Para ele não importava. Para ele, tanto faz como tanto fez. Esse é o problema. A gente olha as duras consequências que nós sofremos, a gente olha e fala assim, tá ruim mesmo? Piorar? Para quê? Deixa, não vou buscar a solução. Era Deus manifestando para ele ainda a graça, o amor, o cuidado que tinha sobre aquela nação. Diante de tudo isso, Acaz não está adiantando, olha, está aqui, entra no templo, busca a minha face, ele entra no templo, olha para os objetos, vou tirar esses objetos, vou oferecer em sacrifício, vou oferecer em suborno ao rei assírio.
Diante de todas essas dificuldades, Acas, está vendo tudo isso que você está passando? Volte o seu coração para mim. Ele permanece infiel. Porque o orgulho dominava o seu coração. Porque a infidelidade dominava. Alguém ensinou ele assim? Não. Teve bons ensinamentos. Não é porque ele quis mesmo. Eu vou ser assim mesmo. Quer ver? Tá ruim? Eu posso piorar ainda esse negócio. E ele continuou infiel. No 23, irmãos, a Bíblia diz assim: ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado. Ele olha para os deuses dos seus inimigos, os deuses que os seus inimigos buscavam, e o autor de Crônicas é os deuses que derrotaram ele. Não foi porque os deuses tinham poder, não, mas foi porque ele olhou para esses deuses, buscou a face desses deuses. Foram esses mesmos caras que ele buscou a face, foram os mesmos que o derrotaram. Ele olha para lá e diz assim: bom, eu vou oferecer sacrifício para eles. Pois ele pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Eu fiz assim de novo, falei, não é possível. Não é possível, mano. Esse cara... Não. Eu não posso ser igual a esse cara, não. Eu tô fazendo uma coisa que tá me fazendo mal. Tô buscando uma coisa que tá fazendo mal. Para solucionar o problema, eu deveria voltar o meu coração a Deus? Não, não. Essa coisa está me fazendo mal, ela precisa de sacrifício, eu vou sacrificar. Ele continua sacrificando aquilo que foi entregue em suas mãos. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos, ele ainda continua sacrificando. Em favor dos seus pensamentos, em favor do seu coração, em favor da sua vontade. Ele pouco se importa se as coisas estão ruins. O Acas não olhou para trás assim do seu governo? Ele não olhou. Ele não sequer olhou para trás do seu governo e falou assim: as minhas atitudes até agora só me levaram a derrotas. Irmãos, meditem nesse capítulo 28. Você não vai ver uma vitória desse cara. Não tem. Não tem, assim, nem um versículo, uma palavra que diz assim: Acas venceu. Acas mudou. Não tem. É deprimente isso. Olhar o cara, irmãos. Olhar o cara que tinha tudo nas mãos, que Deus entregou. O cara que Deus colocou na mão dele, assim, ó. Tá aqui um povo, tá aqui um trono, tá aqui uma coroa, tá aqui, eu coloquei bons ensinamentos, tá aqui a minha palavra. E aqui tô eu também, ó. Tá vendo, Acas? Você tem tudo para ir bem. O cara pega tudo isso, amassa, joga fora. Continua indo de mal a pior. Não tem um versículo nesse capítulo 28 dizendo que ele venceu alguma coisa. Não tem um versículo desse capítulo 28 dizendo que ele tomou alguma atitude boa. Não tem uma palavra. É lamentável olhar para a história deste homem que Deus deu tudo para ele, dizendo, faça o bem. E ele diz, vou fazer o mal. Acas, irmãos, ele representa bem um lado da humanidade. Ele representa muito bem aquele lado da humanidade em que a graça de Deus está sendo manifesta para ele. Em que a morte salvatória de Jesus Cristo também está sendo manifesta. Em que o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, o seu sangue, o seu sofrimento, tudo que ele passou, os seus ensinamentos, a palavra, está escrito, está tudo aqui. Às vezes, esse lado da humanidade tem bons ensinamentos, bons exemplos, e o cara olha e diz assim, eu não quero. Ele representa bem esse lado da humanidade. Ele representa muito bem, destaca muito bem o lado da humanidade. Como na cruz do Calvário, que havia 2 ladrões ao lado de Jesus. Um diz que zomba, escarnece de Jesus. O outro, por um tempo, está escarnecendo. Mas tem uma hora que ele olha e fala assim, opa, peraí, esse cara aí é diferente.
É o cara que olha para Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário e entende. Esse aí é diferente. Senhor, perdoa os meus pecados e lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele, olha, é isso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro continua escarnecendo. Mesmo vendo a obra salvadora de Jesus na cruz, o outro continua. O Acaz representa bem esse lado. Ele representa muito bem. De atitudes e escolhas erradas que boa parte dos seres humanos estão tomando, das consequências que estão trazendo para si e para os que estão em volta. Aí Deus manifesta a sua graça, aí Deus manifesta o seu cuidado, manifesta o seu amor, manifesta a sua obra salvatória em Jesus Cristo, e eles olham e dizem, para mim não serve. Para mim não serve. Ele representa bem esse lado da humanidade. Para mim não serve. Para mim não presta isso daí. Para mim tudo isso é balela. Ele representa bem esse lado da humanidade. Tomem isso como ensinamento. Ele representa esse lado da humanidade que olham para Cristo pregado na cruz do Calvário e diz, para mim isso é mentira, não serve. Os caras têm bons ensinamentos, a palavra é pregada em todos os lugares, os caras olham, escutam e dizem, isso para mim não serve, não é um bom ensinamento para mim. O que é bom para mim é as minhas atitudes, é do jeito que eu ando, é do jeito que eu me visto, é do jeito que eu falo, é do jeito que eu... Você entendeu? É do jeito que eu governo a minha casa. Quando as pessoas vêm até mim e perguntam, olha, como que você chegou aí, Lucas? Você era assim, assado e tudo. Eu queria entender. Ele disse, cara... É a graça de Deus que manifestou e tal. Mas como que você faz? Fala, cara, eu sigo assim, assim. Ah, para mim não dá. Sabe, é difícil seguir dessa forma. Eu tenho que sacrificar tudo que eu gosto. Tudo que eu mais amo, eu tenho que sacrificar. As coisas do mundo. Ah, não dá. Você bebe? Não. Ah, mas eu vou ter que sacrificar a minha cerveja. Você entendeu? O cara olha... Diz assim, ele poderia... ele olhou, acho que olhou para o governo do seu pai. Diz assim, bom, o que meu pai fez? Fez isso, de bom... mas vou ter que sacrificar muita coisa. Vou ter que sacrificar muita coisa que eu gosto. Ele representa bem esse lado, irmão. De quando as pessoas olham e falam assim, mas e aí? Você consegue viver sem? Consigo. Por quê? Porque a graça de Deus está manifesta sobre a minha vida. E como que você busca essa graça? Assim, assado. Não quero. Para mim não serve, não presta, não dá. Isso aí que você está seguindo, eu já ouvi tanto falar disso aí, mas eu não quero. Você fala para o cara, o amor de Deus está aí, manifesta, é para você, é para mim. A mesma vida que você teve, eu também tive. Os mesmos lugares que você passou, eu também passei. Então como você conseguiu? Porque eu sacrifiquei isso, eu entreguei isso diante de Deus. Falei, Senhor, eu não consigo abandonar isso aqui, mas está aqui, O cara olha e diz assim, eu não quero sacrificar. Sabe por quê? Eu vou ter que sacrificar os meus amigos, cara. Meus amigos aí, poxa. Eu vou ter que sacrificar, aquele final de semana que eu vou aí, igual o pastor Paulo Lutero falou, vou pro tchum-tchá-tchá-tchum. Vou ter que sacrificar isso, cara. Não dá para seguir fazendo isso? Não dá. Não dá. Ele representa bem esse lado da humanidade. Que tem tudo. Porque não dá para dizer que Deus é um Deus, né? Tá bom, esse lado aqui tá fora, mas esse lado não. Ele manifesta o seu amor para todos. Tá aqui, E os caras olham e falam, não quero, porque tem que ficar muita coisa. Não dá, para mim não dá. Que pena, eu falei. Eu falo, é uma pena. É uma pena. É uma pena. Porque hoje que eu vivo com Cristo Jesus, no mundo, com certeza, não tive. Ele continua com esses sacrifícios. E além de retirar todos esses utensílios, os utensílios consagrados a Deus, aí sabe o que ele faz? Fecha as portas do templo. Nem eu e nem ninguém vai buscar mais a Deus aqui. É o cara que pensa só nele mesmo. Vai dizer assim no 24, acaso juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor, ergueu altares e todas as esquinas de Jerusalém. Ele ergueu altares. Esses altares que ele ergue
Sabe para onde que ele busca essas informações? No rei da Síria. Ele vai até Damasco, olha lá e fala, Senhor, que legal esse altar, hein? Vou imitar lá dentro do meu governo. É isso que ele faz. Ele pega os altares, pum, coloca lá dentro. O templo, fecha o templo. Ninguém vai buscar a Deus aqui, não. Esse Deus aí não ajuda ninguém. A mentalidade do cara. Esse Deus aí não ajuda ninguém. Ele continua profanando o templo. No 25 diz assim, todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. O cara, além de fazer isso, ainda continua provocando a ira de Deus, continua provocando, né, o Deus Todo-Poderoso, para ele pouco importa. E para a gente caminhar para o final, agora eu prometo que é o final. Vai dizer assim, no 26, os demais acontecimentos do seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos do rei de Judá e Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias, o Ezequias é um outro dia. Vou tratar do Ezequias um outro dia, assim que eu tiver uma chance. Foi o seu sucessor. O cara não teve nem honra no seu sepultamento. Não foi nem honrado, nem na hora da sua morte. Morreu, foi enterrado, não foi nem enterrado como os outros reis, como seu pai, como seu avô, juntamente com os reis de Israel. Ele não teve honra no seu sepultamento e no seu velório. Acho que alguns olharam e falaram, graças a Deus o cara morreu. Vamos ver se vem um melhor aí. O cara não teve honra nem no seu sepultamento. 2 caminhos, irmão. 2 caminhos eu vou dar para os irmãos. Para a gente finalizar. E eu orar para vocês. 2 caminhos. Ou a gente, irmãos, continua na pegada do Acás, com o coração obstinado, duro, com o coração voltado a só fazer a nossa vontade, com o coração entendendo o seguinte, a minha vontade que prevalece, eu vou sacrificar tudo o que Deus me deu, vou entregar tudo, vou fechar as portas para a igreja, vou caminhar sozinho e já era, é isso mesmo. E chegar no dia do seu sepultamento, você não tem nem honra no seu sepultamento, não ser nem lembrado, ou ser lembrado só por ser uma pessoa ruim, ou outro caminho. Bom, eu tomei atitudes e escolhas ruins. O meu coração até agora só fez o que eu queria, a minha vontade. Mas a partir de agora, eu vou colocar o meu coração diante deste Deus. Eu vou olhar para a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vou entregar a Ele tudo o que eu tenho dificuldade. Tudo, as minhas vontades, eu vou colocar diante dele. E a partir de agora, eu vou olhar para as Escrituras, eu vou olhar para os ensinamentos e vou seguir conforme a vontade do meu Deus. 2 caminhos você tem. São apenas 2 caminhos. Ou nós se arrependemos de todos os nossos atos, de todas as nossas escolhas, e olhamos para a graça de Deus aberta para nós, e entramos por essa porta da graça, com tudo. Ou as consequências vão ser igual com o Acás, de não ter honra nem no seu sepultamento, de não ser lembrado nem no seu... Aliás, ele foi lembrado por bons historiadores, bons escritores, que disseram, que lembraram ele como um dos piores reis de Judá. São 2 caminhos, são 2 escolhas. Ou nós escolhemos isso, entender a obra salvadora de Jesus Cristo, nos arrependermos de todas as nossas escolhas, nossos maus caminhos, ou nós olhamos para casa e falamos assim, bom, eu vou seguir conforme meu coração manda, sacrificando tudo aquilo que Deus me deu, e vou fazer disso aí um estilo de vida. Amém, irmão? Que você possa meditar nessa palavra. Eu quero finalizar orando pelos irmãos. Tá? Quero finalizar falando com Deus e orando ao Pai dessa forma. Conforme Ele ministrou aqui hoje, eu quero que os irmãos orem dessa maneira. Entendam isso. Que a graça salvadora de Jesus Cristo ainda está aberta para todos nós.
o perdão de Deus ainda está aberto para todos nós. Que o nosso coração não seja obstinado como foi do Acaz, mas que o nosso coração seja voltado a entender o seguinte: bom, eu errei, mas agora eu estou colocando diante do Senhor o meu coração. Senhor, a partir de agora não é mais a minha vontade, mas é a tua. Amém? Se coloca de pé para a gente orar. Se você entendeu essa mensagem, fala assim: bom, Lucas, eu não estou seguindo a minha vida como a do Acaz. Que bom. Que bom. Mas eu conheço pessoas que seguem a vida assim como o Acaz está seguindo. A obra salvadora de Jesus está aí. A gente fala e o cara não quer. Eu queria que você orasse por essa pessoa. Eu queria que você, agora, neste momento, orasse por essa pessoa, para que ele possa abrir os olhos, para que ele possa tirar esse coração de pedra, esse coração endurecido, e se colocar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta manhã, Senhor, nós oramos, Deus. Nós oramos diante da palavra que foi ministrada. Senhor, em nome de Jesus, o que eu te peço nesta manhã, para mim e para a tua igreja, para as famílias que estão aqui representadas, Deus, continua a manifestar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu favor. Senhor, que essa palavra não somente, Senhor, fique guardada conosco, mas que a gente possa manifestar ela para aqueles que estão ao nosso redor. Para que as pessoas possam entender, Senhor, e compreender a tua obra salvadora através da vida do teu Filho Jesus Cristo. Que eles possam entender que mesmo diante de escolhas ruins, mesmo diante de atitudes ruins, ainda há um Deus perdoador, ainda há um Deus com a porta da graça aberta para que a gente possa entrar, ainda há um Deus misericordioso com a mão estendida dizendo: até agora você tomou atitudes erradas, mas aqui estou eu com a mão estendida e pronto para perdoar, pronto para você vir e entrar pela porta da graça e entregar verdadeiramente o seu coração diante de mim. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração não se torne como o coração do Acaz, que o nosso coração não se torne um coração obstinado somente a fazer o mal, mas que o nosso coração se torne como o de Salomão, que disse: olha, Senhor, aqui está, você me deu essas escolhas, mas está aqui, eu preciso de sabedoria para governar tudo aquilo que o Senhor entregou em minhas mãos. Que o nosso coração possa ser assim, Senhor, de todas as coisas que nós formos fazer, de tudo aquilo que nós fomos praticar, das escolhas, que o nosso coração possa estar diante do Senhor, para saber qual é a melhor escolha. Senhor, é direita ou esquerda, é reto ou é para trás? Me ensina. Que o nosso coração esteja sempre aberto a ensinamentos, a bons ensinamentos. E quando, Senhor, estivermos em perigo, e quando, Senhor, tivermos, Senhor, em uma situação de dificuldade, que a gente possa buscar a face do Senhor para resolver todas as coisas, para nos ajudar, para nos guiar, para que a gente possa tomar as escolhas corretas, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso ministério, seja dentro da igreja, seja dentro do nosso trabalho, que nós possamos colocar, Senhor, o nosso coração diante de Ti, para melhorar as nossas atitudes, para escolher bem, Senhor, aquilo não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade, Senhor. Que a Sua vontade prevaleça sobre a vida desta igreja. Que a Tua vontade prevaleça sobre a vida das famílias aqui representadas. E aqueles, Senhor, que ainda não entenderam a Tua obra salvadora. Que o Senhor Deus possa continuar manifestando a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor. Em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos.